Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Nova York exibe em telões da Times Square obra provocativa de artista brasileira e leva público à reflexão. A atriz brasileira de 79 anos do filme O Agente Secreto vira destaque do jornal New York Times. Brasileiro é premiado em um dos principais concursos internacionais de fotografia com a imagem de um kitesurf. Melhor jogadora de handball do planeta vai ser selecionada e brasileira é uma das finalistas. E você vai conhecer quem é o brasileiro que a NASA agradeceu por identificar falhas de segurança no sistema da agência espacial. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Uma das esquinas mais movimentadas de Nova York está exibindo o trabalho de uma artista visual brasileira. As exibições acontecem nos telões da Times Square e estão chamando a atenção pelo tom provocativo que está levando as pessoas à reflexão. A reportagem é da Carolina Camargo. Basta chegar na Times Square para dar de cara com estes telões, exibindo em cores vibrantes as frases: "Eu sou diferente de você e não sou diferente de você". Essas frases, elas partem da minha observação do cotidiano, das relações humanas. Eu tento sempre me expressar a partir do que a gente tem em comum. A exposição da arte visual criada pela paulista Érica Malzoni se repete 24 horas por dia em 12 idiomas, que são justamente as línguas mais faladas em Nova York. Foi muito importante para mim ver que tem o português também, porque é a nossa língua, então é uma forma de disseminar a nossa cultura também aqui. A obra do Alda Brasileira veio parar nestes telões através de uma iniciativa cultural que coloca o trabalho de artistas que dialogam com a Big Apple em painéis digitais fora do circuito tradicional das galerias. As frases de Érica não apenas refletem a pluralidade de Nova York, como também tentam estabelecer uma conexão com quem passa por aqui e levam a uma reflexão sobre diferenças, particularidades e pertencimento. Acho que o mais importante para mim é que as pessoas percebam que, acima de tudo, a gente precisa conviver, coexistir, preencher o mesmo espaço, apesar das diferenças. A gente tem que ter mais empatia e mais solidariedade, mais respeito uns com os outros. Quem passar pela Times Square até o dia 18 de fevereiro vai poder ver de perto as frases da brasileira exibidas nos telões da esquina da Rua 41 com a 7ª Avenida. E não se estranhe se encontrar pessoas fotografando, paradas, olhando e refletindo. É a arte cumprindo seu propósito. Eu sou a primeira brasileira que estou mostrando um trabalho nesse projeto e eu acho que é gratificante para qualquer artista poder levar a sua mensagem para um espaço que tem uma concentração tão grande de diversidade cultural. E essa provocação na Times Square vem no momento em que as tensões sobre identidade e diferenças estão no limite aqui nos Estados Unidos. Em Minneapolis, um homem diz ter sido detido por um agente do ICE simplesmente por causa do sotaque. A abordagem foi gravada pela namorada e reacendeu o debate sobre ações de imigração em áreas longe da fronteira. Why are you asking me for my paperwork? Because of your accent. O vídeo mostra o momento em que Ramon Maneira é abordado por um agente da patrulha de fronteira em frente à sua casa, em um bairro suburbano de Minneapolis. O agente pergunta sobre os documentos dele, por causa do sotaque. Em seguida, coloca tiras plásticas nos pulsos dele e o puxa para longe do portão. Segundo Maneira, o agente disse que ele não parecia cidadão americano por causa do sotaque. Maneira afirma que se recusou a mostrar o documento por não entender o motivo da abordagem. Depois de ser consultado no sistema, ele foi liberado. A filha de 5 anos assistiu tudo pela janela. Maneira obteve um passaporte americano em 2021. O Departamento de Segurança Interna foi procurado para comentar o caso, mas ainda não respondeu.
E com essa caçada aos imigrantes, cada vez mais as pessoas estão buscando uma segunda ou terceira cidadania. Esse novo documento facilita viagens, dá direito de morar e trabalhar em outro país e até a reconectar com as próprias origens. O mais curioso é que um novo levantamento mostrou que os Estados Unidos estão liderando essa corrida global por uma nova cidadania. A busca por um segundo passaporte não é nova, mas nas últimas décadas, a dupla cidadania virou símbolo de mobilidade global, especialmente entre pessoas de alta renda. Dominic Volek, da consultoria Hamlin & Partners, diz que a demanda disparou e que os americanos estão no topo da lista. The US is the clear sort of leader in that regard. No ano passado, a empresa assessorou clientes de 91 nacionalidades, mas os norte-americanos foram os que mais procuraram um segundo passaporte. Uma pesquisa da Gallup mostra que 1 em cada 5 americanos quer emigrar. O especialista diz que ciclos políticos atuais dos países aumentaram o interesse em ter um plano B. O professor Peter Spiro, da Temple University, explica que um segundo passaporte funciona como uma espécie de seguro. Mesmo que você nunca use isso, só de saber que você tem esse outro passaporte guardado já traz uma certa tranquilidade, diz Peter. Especialistas dizem que as desvantagens são mínimas, principalmente quando a cidadania é por descendência. Mas no último ano, o número de países que proíbem a dupla cidadania subiu, de 30 para 40. Os Estados Unidos ainda permitem essa medida, mas analistas alertam que o país está se fechando e pode rever essa política. No próximo bloco, o governo americano formalizou hoje a saída oficial da OMS, a Organização Mundial da Saúde. E ainda, países europeus se afastam do Conselho de Paz para Gaza, que é uma iniciativa liderada pelos Estados Unidos. O Brasil ainda não respondeu. Américas no ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A administração Trump planeja uma reconstrução completa do bunker localizado sob a ala leste da Casa Branca. O espaço subterrâneo, que serve como centro de operações emergenciais, deve passar por uma modernização profunda para atender às novas demandas de segurança. A Casa Branca pretende reconstruir o bunker da ala leste, um espaço histórico utilizado em momentos de crise nacional. Documentos do Arquivo Nacional mostram que o local foi criado durante a Segunda Guerra Mundial e, desde então, passou por poucas atualizações. Especialistas em segurança dizem que a modernização é necessária para a realidade atual. O ex-agente do Serviço Secreto, Jonathan Walkerow, destaca que o centro de operações precisa ser capaz de funcionar mesmo em situações extremas. A Comissão de Planejamento da capital aprovou os primeiros passos do projeto, que inclui melhorias estruturais, tecnológicas e de comunicação. O diretor de administração da Casa Branca, Joshua Fisher, afirma que a obra é essencial para garantir a continuidade do governo em casos de emergência. Essa atualização garante que o governo possa operar em qualquer circunstância. A reconstrução do bunker ainda não tem data de conclusão, mas é considerada uma das prioridades de segurança da administração. O governo norte-americano formalizou hoje a saída oficial da Organização Mundial da Saúde. A desfiliação acontece um ano depois do anúncio do presidente Donald Trump sobre a saída do órgão internacional. Na época, ele acusou a OMS de falhas na resposta à pandemia e de ter se aproximado demais da China no início da crise sanitária. Com a retirada, todo o repasse de verbas americanas é encerrado, o que inclui centenas de milhões de dólares em contribuições que financiavam programas de vacinação, monitoramento de doenças e ações em vários países, como o Brasil, por exemplo. A OMS afirmou que a decisão pode prejudicar a coordenação global em saúde e diz que vai rever o impacto orçamentário nas próximas semanas.
E a tensão em torno do Conselho de Paz para a faixa de Gaza ganhou novos capítulos hoje. Mais países europeus se afastaram da iniciativa liderada pelos Estados Unidos, enquanto outras potências ainda não definiram se vão participar, como o Brasil. Vitor Larregina tem as últimas informações. O governo da Espanha formalizou nesta sexta-feira que não participará do Conselho de Paz. O país se junta a outras nações europeias como França, Alemanha e Reino Unido, que não aceitaram o convite do presidente americano Donald Trump. A Comissão de Relações Exteriores da União Europeia afirmou que o grupo ignora o papel das Nações Unidas e pode agravar a instabilidade no Oriente Médio. Dos 60 países convidados por Trump, 25 já confirmaram presença. Potências como Rússia e China seguem sem uma resposta definitiva. O governo brasileiro também ainda não se manifestou. Ontem, após o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, criticar os Estados Unidos em relação às tarifas de importação, Trump retirou o convite que havia feito ao país vizinho para participar do Conselho de Paz. O grupo quer reabrir já na semana que vem a passagem de Rafah, que conecta Gaza ao Egito. Embora tenha aceitado o convite de Trump para compor o grupo, Israel ainda não confirmou a medida. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A FAA, a Administração Federal de Aviação daqui dos Estados Unidos, vai proibir permanentemente voos de helicóptero nos arredores do aeroporto Ronald Reagan, em Washington. A medida é uma resposta a um acidente aéreo que aconteceu em janeiro do ano passado e matou 67 pessoas. A medida entrou em vigor hoje, sexta-feira. A partir de agora, helicópteros não podem mais sobrevoar nas proximidades do aeroporto Ronald Reagan, em Washington, como era comum. A região onde fica o espaço aéreo comercial era também rota de treinamento militar de helicópteros. A FAA determinou que eles usem agora outros percursos para evitar colisões aéreas. No dia 29 de janeiro do ano passado, um avião de passageiros e um helicóptero Black Hawk se chocaram no ar sobre o Rio Potomac, matando 67 pessoas. Documentos judiciais revelaram que o governo americano admitiu falhas dos pilotos do Black Hawk e de um controlador de tráfego aéreo que não seguiu o procedimento obrigatório da FAA. A seguir, brasileiro é premiado em um dos principais concursos internacionais de fotografia com a imagem de um kitesurf. E ainda, brasileira é finalista ao prêmio de melhor jogadora de handball do planeta. Além das 4 indicações do Oscar para o filme O Agente Secreto, o Brasil viu a atriz potiguar Tânia Maria virar manchete do jornal americano The New York Times. Nosso país ainda está comemorando mais um feito histórico, a indicação de outro brasileiro para competir na categoria de melhor diretor de fotografia no Oscar. O diretor de fotografia Adolfo Veloso, de 37 anos, foi indicado ao Oscar pelo longa Sonhos de Trem, produção da Netflix, que já levou o Critics' Choice Awards. Ele é apenas o segundo brasileiro na história a concorrer na categoria, repetindo o feito de César Charlone, de Cidade de Deus. Sonhos de Trem acompanha a vida de um lenhador em meio à expansão das ferrovias nos Estados Unidos. A fotografia, marcada por luz natural e narrativa fragmentada, é apontada como um dos grandes destaques do filme, que disputa 5 categorias. E enquanto Veloso ganha espaço em Hollywood, a atriz Tânia Maria, de 79 anos, brilha no filme O Agente Secreto. Com apenas 11 minutos de tela, ela virou fenômeno nas redes e foi chamada pelo The New York Times de novo ícone do cinema brasileiro. Em entrevista ao jornal americano, a atriz disse que a força da personagem vem da própria simplicidade dela e afirma que esse filme é apenas o começo de uma nova trajetória. E falando em fotografia, um brasileiro foi premiado em um dos principais concursos internacionais de foto, o Chromatic Awards. André Magarão conquistou o prêmio com esta imagem impressionante de um kitesurf. O registro foi feito no momento exato em que o atleta corta a superfície da água, envolto por luz, cor e movimento. Segundo os organizadores, a foto se destacou por capturar a energia do esporte e a harmonia entre o atleta, o mar e a luz natural. Magarão, que é especializado em fotografia de ação e esportes radicais, agradeceu
agradeceu o reconhecimento internacional. Esse concurso é considerado um dos mais prestigiados do mundo e serve para dar visibilidade ao esporte e ao talento nacional na fotografia. E uma brasileira está entre as finalistas do melhor prêmio de jogadora de handebol do planeta. A gente está falando da armadora Bruna de Paula, um dos grandes nomes da seleção do nosso país. A indicação foi divulgada pela Federação Internacional de Handebol nesta quinta-feira. Bruna de Paula divide a disputa com as norueguesas Henny Reisted e Catherine Landen, que são grandes nomes do esporte. A brasileira chega à final depois de um ano brilhante. Na seleção brasileira, foi o destaque do time que voltou às quartas de final do Mundial. No clube húngaro Győr, onde também joga, Bruna se destacou. Ela foi vencedora da Liga dos Campeões, o título mais importante do handebol europeu. A escolha da melhor do mundo funciona assim: 1/3 dos votos é do público, outro terço é dos treinadores das seleções e o último é da comissão técnica da federação. A votação para o público abre no domingo, dia 25, e vai até 10 de fevereiro. É o período para os torcedores ajudarem a brasileira a conquistar esse prêmio tão importante de melhor jogadora de handebol do planeta. A votação será feita no site oficial da Federação Internacional de Handebol. A sigla em inglês é IHF. E uma cadela dog alemã que vive em Connecticut entrou para o livro dos recordes. Ela foi oficialmente reconhecida pelo Guinness Book como a mais alta do mundo. Minnie impressiona pelo tamanho. Em pé sobre as patas traseiras, ela atinge uma altura que supera muitos humanos adultos. São cerca de 97,5 centímetros, uma altura típica de um mini cavalo. A medição foi feita seguindo todos os protocolos oficiais e o resultado não deixou dúvidas. A cadela gigante, conhecida por ser gentil e calma, levou o título de animal vivo mais alto do Guinness Book. Os donos dizem que, mesmo sendo enorme, ela acha que é uma cadela de colo extremamente dócil e carinhosa. Ao ser perguntado se Minnie tinha consciência do tamanho, o proprietário respondeu não. Does she know her own size? Não. Quando sai de casa, Minnie costuma assustar as pessoas, mas o dono garante que ela não se importa. Ele explica que é só a primeira impressão, porque em segundos ela conquista os estranhos. A rotina de Minnie inclui passeios curtos, muito espaço em casa e uma dieta caprichada para manter a saúde em dia. O título do cão mais alto do mundo agora é oficial e a nova recordista já se tornou uma celebridade global, mostrando que tamanho pode impressionar, mas é a personalidade que conquista. Os Estados Unidos e a ByteDance, controladora chinesa do TikTok, finalizaram um acordo que cria uma nova entidade para operar o aplicativo aqui no país. O acerto encerra um processo que começou ainda no primeiro mandato do presidente Donald Trump, quando ele ameaçou banir o aplicativo por motivos de segurança nacional. A partir de agora, um consórcio de investidores norte-americanos assume o comando do TikTok. A expectativa é de que os usuários não percebam as mudanças que vão ser visíveis no funcionamento da plataforma no território norte-americano nos próximos meses. E olha, depois do intervalo, você vai ver as últimas atualizações sobre a histórica tempestade de neve que está atingindo 2/3 dos Estados Unidos. E ainda vai conhecer também quem foi o brasileiro que a NASA agradeceu por identificar falhas de segurança no sistema da Agência Espacial. Quatorze estados norte-americanos já declararam emergência por causa de uma das piores tempestades de neve da temporada, que está atingindo mais da metade dos Estados Unidos. Cerca de 250 milhões de pessoas estão em alerta para esse mau tempo, que promete bater recordes de temperatura e deve durar até pelo menos a próxima terça-feira. Em Illinois, mais de 1.000 voos já foram atrasados e cerca de 400 foram cancelados. O número deve aumentar em todo o país no final de semana. Esse sistema congelante deve afetar do
sul ao nordeste dos Estados Unidos, com risco de estradas intransitáveis, quedas de energia e acúmulo de gelo em regiões que não estão preparadas para temperaturas tão baixas. Os meteorologistas dizem que esta pode se tornar a pior onda de nevasca do país em 4 anos, principalmente no Nordeste. Eles estão alertando para as pessoas ficarem de olho nas orientações das autoridades e evitarem riscos desnecessários. Algumas companhias aéreas estão permitindo remarcar voos sem taxas. A temporada de vírus respiratórios está no pico aqui no país e especialistas alertam que o pior ainda pode estar por vir. Com tantos vírus circulando ao mesmo tempo no ar, fica difícil saber qual é qual. Por isso, a gente preparou uma reportagem especial sobre esse assunto. Em todo o país, os casos de doenças respiratórias continuam altos. A gripe está elevada, o RSV avança em vários estados e as visitas à emergência entre crianças de 0 a 4 anos estão subindo. Já a Covid segue em nível baixo, mas com tendência de alta. Every year there is a dance of respiratory viruses. O infectologista Frank Esper diz que todo ano existe essa dança dos vírus respiratórios. Ele explica que os sintomas são muito parecidos, o que dificulta saber qual vírus está circulando. No caso da gripe, os tipos A e B são os mais comuns. O A costuma ser mais severo, com febre alta, calafrios, tremores e mais sintomas gastrointestinais em crianças. Em adultos, a tosse costuma ser mais marcante. Já o RSV geralmente causa coriza, congestão, falta de apetite, tosse, espirros, febre e chiado no peito. A Covid pode trazer febre alta, dores musculares e dor abdominal. E se chegar aos pulmões, pode evoluir para uma pneumonia grave. Viruses, once that ball gets rolling, it's very difficult to stop, even with an antiviral medicine. Quando o vírus engrena, é muito difícil parar, mesmo com antivirais, diz o especialista. Ele reforça a importância de fazer testes. O CDC alerta: se houver sinais de emergência, como dificuldade para respirar e dor no peito, não espere. Busque atendimento médico urgente. Hora da nossa previsão do clima. Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela, ver como é que vai estar o tempo amanhã em boa parte aqui do país. Olha, a gente começa por Boston, a gente vai dar uma olhada na nossa tabela. Olha, tem neve em Boston, Nova York e Washington. Vai nevar em toda essa região, mínima de 15 em Washington, mínima de 10 em Nova York. Bastante frio nessa área. A gente segue na nossa tabela. Em Atlanta tem previsão de chuva, a mesma coisa em toda a Flórida. Jacksonville, Tampa e Miami, a mínima vai ficar entre 38 e 55 graus Fahrenheit. A máxima em Miami é de 65. Houston, a gente tem previsão de chuva também. Brownsville vai chover ao longo do dia com mínima de 45, máxima de 60 graus. El Paso a gente tem tempo encoberto e Albuquerque vai nevar com mínima de 26 graus, máxima de 40. Phoenix, tempo encoberto, um pouquinho de chuva ao longo do dia, o sol também dá as caras um pouquinho. Los Angeles, apenas nuvens. São Francisco, a gente tem chuva e Salt Lake City, a gente tem neve, mínima de 20 graus, máxima de 32. E olha, a aurora boreal ganhou um tom raro e intenso esta semana, registrado diretamente do espaço de dentro da ISS, a Estação Espacial Internacional. Um cosmonauta russo registrou estas imagens impressionantes na órbita da Terra. É possível ver uma camada iluminada, intensa, verde e vermelha vibrante, que é comum em tempestades solares, mas que desta vez, olha, surpreendeu pela extensão da dimensão. Durante o pico da tempestade, mais forte em cerca de 20 anos, a tripulação disse que tinha a sensação de estar navegando dentro da luz. A aurora boreal foi tão intensa que pôde ser vista em cerca de 24 estados americanos, incluindo o norte da Flórida. Esse espetáculo acontece quando partículas carregadas do Sol atingem o campo magnético da Terra e colidem com gases da atmosfera, liberando a energia em forma de luz. E já que a gente está falando de espaço, olha só essa história. Um brasileiro especialista em segurança de informação conseguiu identificar falhas em sistemas internos da NASA e foi oficialmente reconhecido pela Agência Espacial Americana. A reportagem é da Carla Marinho. Carlos Eduardo Zambelli Aloy passou 6 meses testando brechas nos sistemas da NASA. Durante esse período, ele enviou 26 relatórios detalhando vulnerabilidades, sem respostas, até que a persistência finalmente deu resultado.
2 importantes falhas apontadas pelo brasileiro foram validadas e corrigidas pela agência espacial. Em uma delas, Carlos conseguiu acessar um documento científico restrito. Em outra, localizou uma pasta com dados sensíveis, incluindo credenciais, como e-mails e senhas pessoais da agência. Todo o material foi enviado em relatórios técnicos completos. A NASA faz parte de um programa que permite pesquisadores fazerem testes de segurança dentro da aplicação deles. E foi uma coisa pessoal minha, né? Eu já estou nessa parte de segurança há muitos anos. E como eu sabia que eles reconheciam um pesquisador que achasse alguma coisa que realmente fosse crítica e fosse validado pelo time de arquitetura e segurança da NASA, isso me motivou mais a ir atrás, né, de entender mais, estudar a aplicação deles. O profissional de tecnologia da informação e cibersegurança, com mais de 20 anos de experiência, recebeu esta carta rara e importante de reconhecimento pelo trabalho, endereçada a Kazan, apelido que ele usa em comunidades de hackers éticos. Um documento que é muito disputado entre os especialistas. Lembrando que você não pode sair explorando qualquer site, você não pode fazer teste onde você achar que deu na telha, eu vou lá fazer. Não, você precisa ter uma permissão do dono para fazer isso. Então hoje os hackers éticos sim são uma profissão, são bem remunerados e ajudam as empresas a manter um controle ali de segurança dentro do ambiente. O reconhecimento também colocou o brasileiro no Hall da Fama do Bugcrowd, plataforma utilizada pela NASA e outras gigantes para receber relatórios de vulnerabilidades enviados pelos hackers do bem. A NASA espera esse tipo de resposta e é muito bom para os dois lados, né? Tanto para o profissional, para ter a visibilidade de ter um reconhecimento de uma empresa do tamanho da NASA, quanto para a NASA de o pesquisador estar conseguindo identificar e ajudar a evoluir a maturidade de segurança das aplicações deles. Bacana, né? Bom, o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!